A primeira questão diz assim: a função horária dos espaços de um automóvel em uma trajetória retilínea é dado por... e tem uma equação aqui, chamada equação horária da posição. Lembrando que esse conteúdo é movimento retilíneo uniforme, com o espaço medido em quilômetros e o tempo medido em horas. Qual é a posição? Então vamos repetir aqui a equação da posição que ele deu. S é igual a SO mais VOT. Essa é a equação horária. E a equação desse movimento especificamente é essa. S é igual a menos 20 mais 50 T. Como ele pede qual é a posição inicial, ó, posição inicial é quem está no lugar do SO. Então nós colocamos aqui a posição inicial, que é o SO, é menos 20. E vamos ter que colocar a unidade. Ele disse que é medida em quilômetros. Então é menos 20 quilômetros. Pronto. A posição do carro em T igual a 2 horas. Agora ele quer que você substitua esse T por 2 horas. Então vai ficar S, que é igual a menos 20 mais 50, e o T é 2 horas vezes 2. Então a posição do carro vai ser menos 20 mais 100. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do número maior. 100 tirando 20, 80. E não pode esquecer a unidade, que é quilômetro. 80 quilômetros. Qual é o instante que o carro passa pela origem das posições? A origem das posições. Nós dizemos a origem é o ponto zero, né? Se eu tivesse aqui uma pista e Fórmula 1, aqui teria o ponto zero, a origem. O carro vai percorrer tudo isso e quando chegar aqui, ele vai ter uma distância percorrida. A origem é aqui no zero. Então nós pegamos a equação S, que é igual a menos 20 mais 50T, e pegamos a posição final do movimento, que é zero. A origem é zero. Menos 20 mais 50T. Isolamos o 50T, trazendo o 20 para o outro lado, ele fica positivo. T, que é igual a 20 dividido por 50. Posso cancelar esse zero, fica 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 é 0,4. E o tempo é em hora, 0,4 horas. Aqui no início ele fala que o tempo é medido em horas. Na questão 2 diz assim: as diferentes posições ocupadas por um atleta caminhando em movimento uniforme estão mostradas nessa tabela. Então, no início do movimento, quando o tempo era zero, ele estava na marca do menos 10 metros. E o tempo vai passando. No 5 é menos 5, no 10 é 0. Aqui tem uma incógnita. No tempo T era 10 e 25 segundos na posição também desconhecida aqui. Qual é a posição inicial e a velocidade do atleta? A posição inicial é de onde ele partiu, ó. Ele partiu daqui, ó. A posição inicial era no tempo zero. Posição inicial, basta olhar no gráfico, menos 10 metros. Qual é a função horária do espaço? É essa, ó. S é igual a SO mais VT.
t. Nós podemos substituir a posição inicial, que é um valor conhecido, e podemos também a velocidade. Então nós temos a velocidade, vou calcular primeiro a velocidade, vai ser a distância dividido pela variação do tempo. Eu posso pegar qualquer dois movimentos, digamos esses dois aqui, ó. Como o movimento é uniforme, eu posso pegar qualquer dois intervalos que a resposta sempre será a mesma. Ou se preferir, eu poderia pegar esses positivos, mas como aqui tem um termo desconhecido, eu vou pegar esses dois aqui. Então qual é a distância? É a posição final menos a posição inicial. É o menos 5 menos a posição inicial, que é o menos 10, dividido pelo tempo. É o final, que é 5, menos o inicial, que é 0. É sempre o fim menos o começo. É sempre o final menos o inicial. Então aqui fica menos 5, menos com menos, mais 10, dividido por 5. Por quê? Porque 5 menos 0 é 5. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior. Menos 10 tirando 5 dá 5. 5 dividido por 5 vai dar 1 metro por segundo. Metro por segundo. Então, agora eu posso escrever a equação. A equação vai ficar assim, ó. S é igual a posição inicial. A posição inicial é uma constante. Começou daqui. Posição inicial menos 10 mais a velocidade. A velocidade é 1 vezes o t. O t é uma variável. É claro que isso aqui eu ainda poderia mudar um pouco, ó, porque esse 1 ele pode ser dispensado. Aí ficaria assim, ó, S é igual a menos 10 mais um t, ou simplesmente t. Poderia ser assim, ou fica assim, ou fica desse jeito aqui, ó, que é a mesma coisa, a critério do aluno. Continua a idade da anterior. Pede para você determinar para essa tabela os valores totais de S e de T. De S e de T. Então vejamos como fazer. Se vocês lembram, na tabela da página anterior, nós tínhamos alguma coisa assim. Alguma coisa assim: tempo e posição. Aí o tempo variava 0, 5, 10, t e 25. 0, 5, 10, t e 25. E a posição estava assim: menos 10, menos 5, menos 10, menos 5, 0, 10 e o S, né? Esse com esse, ficou meio errado, esse aqui, assim. E ele pede para você calcular, nesse caso, os valores totais de S e T. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar da equação da posição que foi calculada no item anterior. A equação geral é S é igual a SO mais VT. Então a equação desse movimento fica S é igual a SO, que é a posição inicial, menos 10. E a velocidade foi 1, então fica mais T. Agora vamos resolver essas questões aqui. Determinar o valor que falta de T. Esse valor bem aqui, ó. Nesse tempo, a posição era 10. Então eu vou substituir aqui a posição final por 10. Menos 10 mais T. Aí eu tenho, trago esse 10 para cá, fica 10 mais 10, que é igual a T.
finaliza dizendo que T é 20 segundos. Tem que sempre lembrar da unidade. T é 20. E a posição final? Na posição final, o tempo gasto foi 25. Então eu uso a mesma equação. S, que é igual a SO mais VT. Qual é a posição? A posição inicial é menos 10. A velocidade é 1 vezes T. O T é 25. Aí fica S é igual a menos 10. Menos 10 mais 25. Vamos fazer logo aqui a conta. Menos 10 mais 25 é 15. Subtrai, conserva o sinal do maior. É 15. 15 o quê? A distância é dada em metros. 15 metros. Tá aqui. Se for metro é metro, se for quilômetro é quilômetro, vai de acordo com a questão. Vamos ver a questão seguinte. Com base na tabela do exercício anterior, construa um gráfico de espaço por tempo e outro de velocidade por tempo. A seguir, utilize a propriedade gráfica do diagrama para descobrir a distância percorrida pelo atleta em 25 segundos. Aqui é 0. Se aqui é 0, aqui é 5, vou fazer de 5 em 5. Aqui é 10, 15, 20, 25. E a posição, que é o S, vai de menos 10, menos 5 até 5. Então vai de menos 10, aqui é menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Agora vamos ver. Olhando aqui para essa tabela, ó, quando o tempo é 0, a posição é menos 10. Aí vamos marcar o ponto. Quando é o tempo, que é isso aqui, ó. Quando o tempo, que é o horizontal, for 0, a posição é menos 10. Fazer de outra cor, fazer de azul. Então ele sai bem daqui, ó. Quando é 5, o tempo é menos 5. Quando é 5, aqui é menos 5, é bem aqui. Quando é tempo 10, a posição é 0, é aqui. Quando é 15, aqui, agora aqui, depois do 10 é o T. O T não tem. O T eu calculei, deu quanto? Deixa eu ver. O T deu 20. Então quando é 20, vai ser 10. Quando é 20, vai ser 10, vai ser bem aqui. Olha, como a equação do primeiro grau, nosso gráfico é uma reta. Então aqui é a nossa reta. Isso nos leva a concluir que quando o tempo for de 25, que é a pergunta, nós vamos estar em cima da posição 15. Bem aqui, ó. Quando ele tiver percorrido 25 segundos, ó, 25 segundos, que é a questão aqui do exercício, ele vai estar numa distância de 15 metros. Agora a velocidade. O tempo não muda, é o mesmo tempo. Então vejamos daqui o tempo. O tempo vai de 0 a 25. Aí colocamos o 0, que é aqui, 5, 10, 15, 20, 25. E aqui são as velocidades, né? E para calcular a velocidade, eu posso usar essa fórmula bem aqui, ó. Velocidade é um ΔS dividido por um ΔT, né? A velocidade, então já calculamos. Ah, não, foi na questão anterior. Vamos pegar um valor qualquer dessa tabela aqui para calcular a velocidade. Vamos pegar esses dois aqui, ó.
Aqui eu já sei que o t é quanto? É 20. Então eu vou pegar esse aqui que é positivo. Qualquer dupla que eu pegar dá certo. Então a velocidade vai ser um ΔS, que é a posição final menos a inicial. 10 menos 0. Dividido por um tempo final, que é 20 menos 10, menos um tempo inicial, que dá 10 sobre 10. Vai dar 1 metro por segundo é a velocidade. Como o movimento é uniforme, como é que isso vai acontecer? O movimento é uniforme. Então quando ele tiver, vamos colocar aqui as velocidades, ó. A velocidade é de 1 metro por segundo. Vamos dizer que 1 metro esteja bem aqui. Quando o tempo for 0, 1 metro. Quando o tempo for 5, 1 metro. Quando o tempo for de 10 segundos, 1 metro. O que é que está acontecendo? Eu estou conseguindo uma reta paralela com o eixo X, ó. O movimento, ele é retilíneo e uniforme. Ou seja, o tempo passa, mas a velocidade não muda. Então esse aqui é o gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniforme. Eu disse há pouco que, só confirmar, só corrigir um erro. Eu disse há pouco que com 25 segundos eu estava analisando, eu disse que o atleta percorreu 15 metros. Não é verdade. Em 25 segundos ele chegou na marca dos 15 metros, mas ele percorreu toda essa distância que vai de onde ele partiu até onde ele chegou. Então quantos metros tem de 15 até o menos 10? Tem 5, 10, 15, 20, 25 metros. Então a resposta de quanto ele percorreu não é 15, é 25 metros. Repito, eu errei aqui. Eu disse que em 25 segundos ele tinha percorrido 15 metros. 15 metros é o ponto que ele se encontra, mas ele saiu do menos 10 e chegou até o 15, então ele percorreu 25. Uma outra maneira da gente calcular é usando esse gráfico da velocidade. Quando a gente calcula essa área, nós temos exatamente o deslocamento, quanto que percorreu. Observe que é um retângulo. Aqui a velocidade não é de 1 metro, então você tem 25 e aqui você tem 1. Então a área dessa figura é igual ao deslocamento. Ou eu faço a conta olhando aqui de onde ele saiu até onde ele chegou, ou eu simplesmente calculo a área da figura que está debaixo da velocidade, aqui embaixo. A área é base vezes altura. A área é 25, que é a base, que é daqui, ó, até aqui, multiplicado por 1, que é a altura, 25 vezes 1. Então a área é 25, que é a mesma coisa que o deslocamento. A distância percorrida. Vamos à próxima questão. Questão número 4. Diz assim: uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é menos 2 mais 5t, onde o S é medido em metro, que é a posição, e o tempo é medido em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula, qual é a velocidade escalar? É menos 2 metros e que seu movimento é retrógrado. É menos 2 metros que seu movimento é progressivo. 5 metros que seu movimento é progressivo. 5 metros que o movimento é retrógrado. E menos 2,5 metros que seu movimento é retrógrado. Nós podemos observar que nesse exercício ele te dá uma velocidade, ó, positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Significa que ele está se movimentando a favor da orientação. E qual é essa velocidade? 5. Então é 5 e progressivo.
5 metros, que seu movimento progressivo. A resposta correta é essa aqui. Considere o diagrama V-T, que representa o movimento retilíneo uniforme de um avião de passageiro. Qual é a sua variação do espaço do avião quando T é 3 horas, T é 5 horas? Para resolver essa questão, ficou faltando uma informação: a velocidade do avião. Então vejamos aqui nesse gráfico. A velocidade citada é de 800 km por hora. E ele quer o deslocamento do avião entre 3 horas e 5 horas. Então nós sabemos que deslocamento ou distância percorrida é o mesmo que a área da figura sobre a curva no gráfico de velocidade. Então se você tem o gráfico de velocidade e quer saber o deslocamento, é só calcular essa área que está sobre a curva. Então a velocidade vai ser a área, que é a base, vezes a altura. A velocidade. Quanto é a base? A base é essa distância, que vai daqui até aqui, ó. 5 menos 3, 2. Quanto é a altura? A altura é 800 quilômetros. 800 quilômetros. Então a distância percorrida, o ΔS, vamos chamar de ΔS. A distância percorrida vai ter de 1.600 km, porque a velocidade foi dada em quilômetros. Então essa questão ficou faltando, essa informação. Se eu tiver no gráfico da velocidade o valor da velocidade e o tempo que foi gasto, eu posso perfeitamente calcular a distância percorrida ou variação de deslocamento, que é a mesma coisa. Espero ter sido claro, e façam e refaçam essas questões, porque elas serão cobradas brevemente. Até a próxima.